noite. Gostaria de saber se todos estão me escutando perfeitamente. Se puder mandar uma mensagem de texto que estão me escutando, eu agradeço. Sim, qualquer coisa eu posso dar uma ajustada aqui. Ok, obrigado, Natália. Bom, gente, como já é de costume, né? Vamos estar iniciando nosso estudo hoje, né? E vamos mais uma vez, né? Agradecendo a todos que estão nos seguindo nos nossos estudos, alguns online aqui toda segunda-feira, outros pelo site da página do Estudo Chico Xavier na internet, e também esses vídeos vão estar disponíveis no YouTube para quem quiser reassistir. Como de costume, né, vamos fazer nossa oração inicial. Então vamos elevar nossos pensamentos à espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais esse dia, agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pelo alimento que tivemos hoje também. Quantas pessoas não têm o que pôr à mesa? Sendo assim, fazemos a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixemos cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois somente teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nosso tema de hoje vai ser vida no mundo espiritual. O tema de hoje ele é bem grande, então eu vou acabar sendo bem rápido nos tópicos, porque realmente não dá para falar tudo. Por isso que eu sempre ressalto que é bom continuarmos o estudo, lendo, pesquisando. Temos a ferramenta da internet aí, graças a Deus, sendo bem usado, é uma maravilha. Vou citar bastante o filme Nosso Lar nesse estudo de hoje, porque para quem não assistiu, eu recomendo que assista. Quem já assistiu, assiste de novo, que toda vez você acaba vendo com outros olhos este filme. Então vamos lá começar com o nosso primeiro slide. Qual o nosso objetivo hoje? Propiciar conhecimento da vida no mundo espiritual. Vamos começar a falar sobre o fenômeno da morte, ou, para nós espíritas, mais conhecido como desencarne. Então vamos lá. O que sucede com a alma no instante da morte do corpo físico e o que acontece no processo de separação da alma do corpo? Se nós procurarmos sobre o processo de separação, seria o que? A extinção da vida orgânica acarretado a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. Esta afirmação está contida no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 1, item 4. E ocorre o que? Na morte natural, pelo esgoto, também, né, ocorre na morte natural, pelo esgotamento dos órgãos
Em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber, e como se fosse uma lamparina que acaba o óleo. Isso é um comentário de Allan Kardec sobre a questão 154. E temos também, nos casos de morte violenta, no suicídio. Então nós vamos acabar estudando todas essas questões nos próximos slides que nós vamos ver aí. Então, se nós vermos o que nós falamos, né, o que acontece, nós teremos a perturbação espiritual, o ensaio das sensações e percepções dos espíritos e os espíritos errantes. O que seria a perturbação espiritual? A perturbação espiritual podemos considerar o estado normal no instante da morte. Isso, segundo o estudo de Kardec, pode perdurar por algumas horas, assim como por anos. Por quê? Demora tanto. Para certas pessoas que estão, podemos dizer, mais evoluídas espiritualmente, não existe essa perturbação. Por quê? Para eles transcorre normalmente. Esse ciclo nosso de encarne e reencarne já é mais, como podemos dizer, já é mais tranquilo. Não é nenhum, assim como algumas pessoas dizem, não é nenhum mistério mais esse ciclo. Então, essas pessoas não ficam perturbadas. Essa perturbação também pode ser das pessoas que acabam desencarnando, como se diz, de formas bruscas, às vezes num acidente, certo? Às vezes as pessoas que se suicidam. Então, essa perturbação espiritual ocorre por mais tempo, porque as pessoas não estão preparadas, principalmente aquelas a quem, por exemplo, morrem em acidentes ou num assalto. Elas não estavam esperando aquela situação, diferente das pessoas que nós conversamos aqui atrás, né, que acabam já pela velhice e tudo, já vai, como se diz, já vai acabando o combustível, né? Então passa a ser mais normal esse ciclo de chegada da morte. No suicida, principalmente, né, esse processo, as suas fibras ainda estão muito ligadas ao corpo. Então ela fica ligada ao corpo por muito tempo. Isso daí nós podemos ver até no filme Nosso Lar, quando André Luiz acaba desencarnando. Na realidade dele acabou sendo um suicídio indireto. O tempo que ele fica preso ao seu corpo, tentando entender o que aconteceu, vagando pelo umbral. Isso aí nós podemos ver até nas figuras que eu acabei colocando, né? Essa perturbação também acaba acontecendo às vezes pelos espíritos errantes, aqueles que ficam nos obsediando, né, durante a nossa encarnação. E quando desencarnamos, a nossa afinidade, consequentemente, atrai eles para o nosso lado. E acabamos ficando perturbados por esses espíritos errantes. Assim como aqueles espíritos, como eu disse, já estão mais evoluídos. Na terceira figura aí nós podemos ver que o processo é tranquilo. Ele caminha para a casa do Pai sem problemas nenhum. Simplesmente a passagem é como se fosse uma porta iluminada. Assim como nós vemos às vezes em muitas matérias, pelo menos eu já vi bastante nessas experiências de quase morte, né? As pessoas falam que existe uma porta iluminada ou um túnel ao quais eles acabam caminhando, né? E passa a ser um processo normal.
Então é importante que nós passamos a prestar atenção nos nossos comportamentos para não atrairmos esses irmãos errantes para o nosso lado, e nem que o desencarne passe a ser um motivo de dor, e sim de alegria para o retorno à pátria espiritual. Agora, no nosso módulo, também as sortes das crianças depois da morte e desencarne. Muitas pessoas dizem sobre o desencarne das crianças, né? Nós às vezes costumamos falar de coitadas, né? As crianças que nascem, morrem mais cedo, né? E na realidade, o desencarne de crianças acaba sendo mais tranquilo porque elas não tiveram tempo de praticar o mal. Então acabam, vamos dizer, voltam mais puros por não ter tido esse tempo. Então até tem na pergunta 198, né, Livro dos Espíritos, né? Se não fez o mal igualmente, não fez o bem. Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progrediu até a pureza. Então nós podemos ver nessa resposta, né, da questão 198, né, que fala que o espírito, como nós sabemos, às vezes pode ser um espírito que já reencarnou 100 vezes, às vezes um espírito que já reencarnou 10 vezes, mas se ele tem provas a expiar, não é por ter desencarnado quando criança que vai isentar de suas faltas. Como eu disse, muitas vezes essas faltas estão sendo cobradas por erros no passado. Então às vezes ela encarna e já desencarna recentemente para sentir o quanto é difícil esse processo de ida e vinda. Às vezes para dar mais valor à vida. E assim, por consequência, não podemos, como posso dizer, mensurar o porquê de tudo, mas pode ter certeza que Deus sabe o porquê dessas coisas. Então, quando uma criança morre, às vezes é por merecimento, já está numa certa evolução, às vezes é por alguma expiação. Costuma-se dizer nas outras religiões, né, que às vezes quando uma criança desencarna, porque era um filho querido de Deus, por isso que ela só veio dar guarda-graça e foi embora, mas não. Todos nós temos as nossas mazelas, os nossos defeitos a cumprir aqui. E isso cai tudo no que? Nas esferas espirituais da Terra, temos agora as esferas espirituais da Terra e os mundos transitórios, ocupações e missões dos espíritos. Como já diz, né, no próprio Evangelho, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então existe os mundos transitórios, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração. Então, hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. Estamos numa transição para o mundo de regeneração, segundo a espiritualidade. Então, existem também, vou citar de novo o filme Nosso Lar, que podemos ver as esferas espirituais que tem na Terra. Nosso Lar, por exemplo, é uma colônia situada aqui no Brasil, um pouco acima, assim como existem esferas abaixo do solo
onde nós pisamos, que são também outras esferas espirituais, habitado por irmãozinhos nossos, não muito adiantados. Às vezes nosso conhecido umbral, para algumas outras concepções, tidas como inferno, mas para nós espíritas é considerado como umbral. Temos também as ocupações e missões dos espíritos. O que são as ocupações e missões? Mais uma vez citando o filme Nosso Lar, né, que eu acho que vem bem a calhar com o nosso tema de hoje, né? Nós vemos naquele filme, né, André Luiz querendo se ocupar, né, da profissão dele, que era médico, né, no Nosso Lar, né, após ele ter sido resgatado do umbral, onde ele queria se ocupar de novo da profissão de médico, onde somente após algum tempo ele foi elucidado e entendeu que para poder ajudar os outros ele teria que começar de baixo de novo. Então quer dizer que quando formos para uma esfera espiritual um pouco mais elevada, temos que ter noção que teremos que trabalhar e muito para poder evoluir, ter nossos merecimentos, os nossos bônus hora. Seria interessante para quem não conhece os bônus horas no plano espiritual, poder dar uma lida sobre isso, uma pesquisada. E consequentemente, né, após as ocupações e estudo nas esferas espirituais mais avançadas, temos também as nossas missões espirituais, a quais essas missões são nos dadas, né, conforme nosso merecimento, adiantamento e provas a serem expiadas. Nós vamos até ver no último slide, né, uma figurinha que achei bem interessante na internet, né, sobre a reencarnação, né, as missões que temos, né, com a nossa reencarnação, e vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer aqui com as missões. As missões também, deixar bem claro que as missões não são somente aqui no plano terrestre, quando reencarnamos. Temos nossas missões no plano espiritual também. Então isso daí é muito importante. Não é somente aqui na Terra que existem missões a serem cumpridas. Agora vamos pular para o nosso próximo tópico, né? Relações no além-túmulo, simpatias e antipatias, afeições que os espíritos votam a certas pessoas. Esses espíritos que votam a certas pessoas estão relacionados ao quê? Aos espíritos protetores. Nós vamos também falar bastante sobre espíritos protetores. Quem são, o que fazem e por que fazem isso. As relações além-túmulo, as simpatias e antipatias, está correlacionada ao nosso tópico que nós coloquei aquela figura, né, onde está falando sobre obsessões, sobre umbral, né? Então é importante ressaltarmos que o nosso comportamento diário, assim como principalmente nossos pensamentos, atraem ou repelem bons irmãos, bons espíritos aos nossos lados, assim como
podemos atrair pessoas ruins ao nosso lado, assim como os nossos irmãos espirituais que estão errantes ao nosso lado. Tudo relacionado ao nosso comportamento diário. Cabe, quando nós acordamos de manhã, orar, manter boas vibrações, para podermos sempre estar bem orientados e bem amparados. Isso daí acaba acontecendo o quê? A afeição dos espíritos, protetores, conhecidos também como anjos da guarda, conhecido como anjos. Então, cada religião acaba colocando de um jeito. Porém, é notório que a grande maioria das religiões acabam sempre mencionando sobre um espírito protetor ao nosso lado. Nós espíritas costumamos ver como espíritos protetores ou mentores aqueles a quem ficam ao nosso lado, aceitam, como dito no tópico anterior, a missão de zelar pela gente enquanto encarnados. Isso daí, conforme disse no outro tópico, geralmente um correlacionado ao outro. Se nós já tivermos um certo adiantamento moral, podemos, enquanto desencarnados, também pegar uma missão para ser espírito protetor, às vezes de um ente querido, às vezes um filho, uma mãe, um pai que foi nosso numa encarnação, e sermos espíritos protetores. Precisamos aprender a escutar os nossos espíritos protetores. Às vezes, quando recebemos aquela intuição de não ir a algum lugar, de não fazer certas coisas, às vezes é a nossa razão, nosso conhecimento que está dizendo, mas muitas das vezes são nossos espíritos protetores que estão sussurrando em nossos ouvidos para não ir a tal lugar, não fazer tal coisa. Então é importante saber distinguir quando é nosso mentor ou quando é um irmão errante que está nos sussurrando uma palavra ao nosso ouvido. Por quê? É somente avaliarmos. O espírito de bem sussurraria ao meu ouvido, às vezes leva essa caneta que é bonita, ninguém vai dar falta, ou ninguém está vendo mesmo, pode fazer isso. Cabe ao nosso discernimento, à nossa boa moral, saber distinguir o que está acontecendo em nossa cabeça, que intuição que está vindo, é boa, é ruim. Isso também indicará a nossa evolução moral, espiritual. Quando passarmos a conseguir distinguir os pensamentos que passam pelas nossas cabeças, poderemos dizer que já estamos no caminho certo do Cristo. Nossos pensamentos já estão mais apurados, purificados. Então saberemos identificar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Aprendamos a dar ouvidos àqueles sussurros que às vezes vêm de leve em nossa cabeça,
em nossa mente e assim consigamos evoluir o nosso espírito. Agora, como disse, né, na reencarnação, na hora que eu estava montando a apresentação, essa figurinha aí me chamou bem a atenção, porque se nós avaliarmos, né, todo mundo quer ser perfeito, né, ter 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 pés, 2 bons olhos, ser bonito, né? Então, passamos a observar os nossos irmãos que estão ao nosso lado com outros olhos, pois aquele irmão que está às vezes numa cadeira de roda, andando com uma muleta, cego, com certeza essa pessoa está passando por uma prova bem difícil, porém, quando nós aceitarmos com paciência, obediência e principalmente resignação as nossas provas, lembremos em nossa resignação que foi nós que escolhemos essa prova ser seguida. Então, realmente temos que ter paciência, pois, como costumam dizer, né? Ninguém aqui nesse planeta é coitado. Todo mundo está passando por uma prova. A dor é a principal fonte de evolução do espírito. Aquele que consegue sofrer com resignação e paciência, com certeza subirá vários degraus na sua evolução, pois nenhuma dor que passamos aqui nunca vai ser maior a que Jesus Cristo passou, a qual foi o maior exemplo de resignação, paciência, sobre tudo que ele escolheu. Sabia de tudo que acontecer com ele, mas suportou a sua prova pacientemente. Soube administrar com tamanha sabedoria toda a situação que passou aqui na Terra. Então, cada vez que nós estivermos sofrendo qualquer coisa, lembremos do Mestre Jesus, que foi o maior exemplo de tudo aqui no nosso planeta, de paz, amor, paciência, benevolência, resignação, tanto que seu exemplo é seguido até hoje. Até hoje, passados tanto tempo, ele é referência em tudo o que acontece em nosso planeta. Então, sejamos pacientes nas nossas provas, com nossos irmãos, e conseguiremos realmente evoluir, pois esse sim é o objetivo de nossa encarnação aqui. Vou deixar algumas dicas sobre os temas de hoje. Sempre que eu digo, né? Se a gente digitar no YouTube o tema Vida no Mundo Espiritual, irá aparecer
um monte de palestras, com certeza pessoas falando muito bem sobre o tema. Aconselharia a assistir o filme Nosso Lar. Iremos entender bem toda essa questão sobre espírito protetor, erraticidade, desencarne. E o filme E a Vida Continua vai estar falando sobre as nossas provas escolhidas aqui no nosso planeta. Queria agradecer a todos mais uma vez que ficam aqui presentes essa meia horinha. É muito bom estar com vocês, é bom fazer isso. Comecei este ano, estou gostando muito, está sendo bom para mim. E acho que quando a gente estuda, quando a gente se dedica, tudo começa a mudar em nossa vida. Sejamos pacientes e persistentes, e alcançaremos a glória de nosso Pai. Obrigado a todos aqui presentes. Segunda-feira, às 9 horas, estaremos aqui de novo. Semana que vem, se não me falha a memória, o nosso amigo Demétrios, aí do Rio Grande do Sul, que vai estar falando aqui. Então convido a vocês convidarem seus conhecidos a vir estudar juntos conosco. A participação de vocês é importante. Agora, se alguém tiver alguma pergunta e eu puder responder, estarei pronto aqui para responder. E vamos lá fazer nossa oração final. Enquanto faço oração, se alguém quiser digitar uma pergunta, fique à vontade. Agradecemos ao Pai, aos bons espíritos, a todos aqueles que aqui dedicaram o seu tempo, escutaram, aprenderam e buscam o caminho do aperfeiçoamento, buscam a paz interior. Lembremos, somos imagem e semelhança de Deus. Somos luzes, somos paz, somos amor. Dentro de nós está o germe do amor. É só deixarmos ele aflorar, sem medo. E seremos luz, seremos amor, seremos paz. Seremos tudo de bom que o nosso Mestre nos ensinou. Graças a Deus, graças a Jesus e a todos os Espíritos bons, benevolentes que estão aos nossos lados. Agradecemos aos nossos mentores também. Fiquem na paz do Senhor, uma boa semana e tudo de bom para todos nós e para o nosso planeta.